irmãozinhos, minhas irmãzinhas, muitos, e são muitos mesmo, que acreditam que a partir do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, os méritos da nossa fé e preceitos de Deus a nosso respeito tomaram outros rumos, novos rumos. Isso é, teria havido uma divisão a partir da vinda de Jesus Cristo. Muitos acham que o Velho Testamento praticamente perdeu o sentido de existir, sendo apenas parte da história em nossa relação com Deus. Ao contrário, meus irmãozinhos, veja o que Jesus nos deixa claro. Em Mateus 5,17, ele deixou claro. Não pensem, olha o que ele disse, olha, não pensem que vim para abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Gente, é Jesus falando para evitar esse mal entendido que botaram na sua cabeça, na cabeça da grande maioria da população do planeta. Há aí o dedo do maligno. Cristo deixou claro, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, para que tudo seja cumprido. Está em outras Bíblias, está para que tudo seja cumprido. E reforçou ainda, em 5,18 ele continua, enquanto existirem os céus, enquanto existirem a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Gente, vou dizer o que eu sempre digo, precisa desenhar, tá? Ele veio para que tudo se cumpra e que até que nós passarmos, até o fim do mundo, nenhum J ou um tio deverá mudar, uma única letra deverá mudar. É isso que ele está dizendo. Pense bem, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Você que me vê nesse momento, pode estar numa barca furada. A grande maioria das denominações evangélicas se curvam aos preceitos da Igreja Romana ao defender alguns pontos nessa questão. Você, meu irmãozinho evangélico, sabe do que eu estou falando. Não cumpre a todos os mandamentos. Você cumpre um, não cumpre outro. Você não cumpre o quarto mandamento. Não cumpre, tá? Você prefere ficar de boa, né? De boa com o teu salário, de boa com o teu patrão, de boa, porque é isso que o mal quer, tá? Vejam que Tiago, por exemplo, diz, Tiago capítulo 2, versículo 10, ele diz, qualquer que guardar toda a lei, porém tropeçar em um só ponto, seja qual for, torna-se culpado de toda a lei, culpado de todos. Novamente eu digo, precisa desenhar, tá? E aí, o que é que diz ainda Jesus Cristo em 19:17 de Mateus? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Em nenhum momento ele fala, guarda 9 menos um mandamento, ou não precisa guardar esse ou aquele. É Jesus Cristo falando. Alguma dúvida? A Igreja Católica Romana incita os seus fiéis ao entendimento de que a partir do Novo Testamento, da vinda do Cristo, as coisas mudaram, o que é um grave equívoco. Não sei se eu chamo, eu aqui, tá? Vou chamar de equívoco, mas vocês sabem que há uma intenção de alguém, algo, em algum tempo, que teve tudo a ver e que não é uma coisa boa de si, nem vou comentar aqui, tá? A unidade temática entre os livros que compõem toda a Bíblia Sagrada, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, deixa clara a harmonia e dependência entre os escritos, desde o cumprimento das profecias e a fidedignidade histórica e arqueológica, assim como os princípios a nós induzidos, nos dá a certeza da sua conjunta veracidade. Olha, gente, que toda a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, é intrínseca e compactamente toda a palavra de Deus. Não tem mais o que dizer. Fugiu desse contexto é anátema. O que é anátema? É maldito, é invenção de homens sob o jugo do maligno. Tá? É importante acrescentar
que as principais passagens bíblicas só são regiamente entendidas por aqueles que realmente se aprofundem em seu contexto integral e sob visão espiritual. Isso é, que busque e se abram à unção do Santo Espírito, independente de ser acadêmico de letras ou semi-analfabeto. Desde então, a Bíblia Sagrada ela se explica por si mesma. O termo Novo Testamento se refere aos escritos após a vinda do Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o que aconteceu? Ao invés dos profetas anteriores, passou a ser contado o seu evangelho pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento. Só isso. E houve sim algumas mudanças que Jesus fez contra os costumes, além de um montão de leis, principalmente cerimoniais, inventadas pelos fariseus da época. A principal extinção a ser observada foi a desnecessidade, então, dos sacrifícios de cordeirinhos, sabe, de animais, para que com o seu sangue, os donos dos cordeirinhos se redimissem dos seus pecados junto a Deus. Então, em decorrência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, com o seu sangue, ele redimiu os pecados de toda a criatura humana. Porém, não esqueçamos que é preciso ficar bem claro de que só é válido para aqueles que realmente busquem a reconciliação com Deus, seguindo o verdadeiro arrependimento e a observância dos 10 mandamentos na sua integralidade. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, e em nome dele eu vos conclamo a dizer comigo: amém.